Nossa, eu que vou começar a ler na série, né? Chique demais. Vocês não têm noção. Deixa eu só me situar aqui, tá, galera? Só um instantinho. Coisa boa de Deus. Nós iremos iniciar, né, a nossa série Coração de Davi, como vocês sabem. Eu espero que vocês estejam com muita expectativa em Deus, de entender o coração de Davi, porque a gente vai tentar trazer outros olhares a respeito de quem foi Davi, das ações de Davi, das atitudes de Davi. E eu espero muito que vocês estejam com expectativa de entender, expectativa de receber e viver, porque é isso que o Senhor espera de nós, que nós venhamos entender a sua palavra, obedecer, para que nós venhamos viver a prática do Evangelho. E eu vou começar abrindo essa série com algo que o Senhor ministrou muito ao meu coração há um tempo atrás, creio que há um ano atrás, acho que sim, né? Há um ano atrás eu mergulhei nisso que eu vou estar ministrando para vocês, e de fato foi algo assim transformador na minha vida. Foi algo que me mudou de fato de dentro para fora. Eu acho que se eu não tivesse mergulhado nesse entendimento, o Senhor não teria feito as coisas que Ele fez. E eu não falo sobre estar aqui, sobre pregar, eu falo sobre quem eu sou para Cristo. Vocês entendem que é muito mais profundo. O Senhor, Ele não está buscando o meu trabalho, o Senhor não está buscando o meu empenho no ministério, o Senhor está buscando o meu coração. Isso sim faz diferença diante do Senhor. E eu quero muito ministrar isso para vocês com paixão, com verdade, porque eu creio que se nós entendermos isso de fato, muitas coisas dentro de nós serão resolvidas. Porque isso é como se fosse um divisor de águas. E a gente precisa ter o coração desse homem, gente. A gente precisa ter o coração desse homem. Então a gente vai começar entendendo um pouco sobre quem é Davi. Eu queria que vocês abrissem comigo em 1 Samuel 16. A gente vai estar lendo o versículo 10 até o versículo 13. Amém, igreja? Amém? Eu só vou dar uma situada aqui para vocês, tá? Antes de eu estar lendo, porque a gente não vai pegar desde o início. O que está acontecendo aqui? Deus havia rejeitado Saul. E Samuel estava chorando as mágoas. Senhor, o Senhor rejeitou Saul, o rei. E aí Deus fala assim: não, Samuel, não fica assim não. Eu tenho um novo rei, eu vou te mostrar quem é esse rei. Vai lá até a casa de Jessé, que eu vou te mostrar um homem que você vai ungir para ser rei no lugar de Saul. E aí vai ser o que a gente vai estar lendo agora, amém? Versículo 10. Jessé fez assim: passaram seus 7 filhos diante de Samuel, mas Samuel declarou: a nenhum destes Yahvé escolheu. Ele perguntou a Jessé: acabaram os teus filhos? Ele respondeu: falta ainda o menor, que está tomando conta do rebanho. Então Samuel disse a Jessé: manda procurá-lo, porque não nos sentaremos à mesa enquanto ele não estiver presente. Jessé mandou chamá-lo. Era ruivo, de belo semblante e admirável presença. E Yahvé disse: levanta-te e unge, é ele. Samuel apanhou o vaso de azeite e ungiu na presença dos seus irmãos. O espírito de Yahvé precipitou-se sobre Davi. Tomou Davi. Veio sobre Davi. Quem era Davi? Davi era um dos filhos de Jessé. Ele tinha 7 irmãos. Morava em Belém. Era um jovenzinho. E o que ele fazia? Ele era pastor de ovelhas. Ele cuidava do rebanho do seu pai. E no momento que Samuel chega aqui, o que Davi estava fazendo? Cuidando do rebanho do seu pai. Só que Jessé já tinha mostrado todos os filhos. E Samuel, não é nem
nenhum desses que você está me mostrando. Você tem mais algum? Aí Jessé disse: tenho sim, só que ele não está aqui. Então chama ele, que a gente não vai se sentar enquanto ele estiver aqui. E quando Davi chega, o Senhor comunica para Samuel: este é o rei. Este é o rei. Esse é o homenzinho a qual você vai ungir. Então Davi, ele era um jovem pastor de ovelhas. E se vocês repararem, Davi ele iniciou já sendo rejeitado. Todos os filhos foram tragos, porque talvez todos eles tinham a aparência de talvez ser um bom rei. Mas Davi não. Davi era um pequeno homenzinho que só cuidava de ovelhas. E aí talvez você pode falar assim: nossa, Paty, legal, agora Davi foi ungido rei. Acabou o desejo do coração de Deus, se encerrou ali. Davi foi consagrado, pronto. Não. Ali no momento onde Davi é consagrado, não foi aonde as coisas terminaram, mas foi apenas o início delas. Foi aonde tudo começou. E quando Samuel, ele unge Davi, é como se ele tivesse uma pergunta singular para Davi. Ele falasse assim: Davi, agora você quer se inscrever na escola do quebrantamento? Era como se Samuel tivesse feito aquela pergunta interna para Davi. Beleza, você vai ser consagrado, mas você quer entrar na escola do quebrantamento? E é por aqui que a gente vai começar. A gente vai começar falando sobre esse lugar que Davi entra. Porque eu quero que vocês imaginem comigo como se Deus ele tivesse duas porções. E essas duas porções, elas falam sobre dois destinos. A primeira porção que Deus distribui é a vestidura da natureza de Deus. É a vestidura da sua natureza. E essa porção, ela reveste e ela envolve o homem exterior. E ela é carregada de poder de Deus. Mas para que poder de Deus? Para vencer os exércitos, para bater os inimigos. Só que essa porção, ela só reveste o que é exterior. E com o passar do tempo, ela até faz com que você seja conhecido pelas pessoas. Porém, ao longo do tempo, ela vai dizer muito ao seu respeito. Porque ela vai revelar o seu caráter durante a caminhada. E existe a segunda porção que Deus tem. E essa segunda porção, ela não é um dom. Ela é uma herança. Porque se a primeira porção ela era algo que revestiu o externo do homem, agora a segunda porção é como uma herança plantada no profundo do ser do homem. E essa semente que é plantada dentro do homem, ela tem um elemento muito ela tem algo muito singular nela. Porque ela é plantada dentro do seu ser e ela tem o poder de te transformar de dentro para fora. Só que para que essa semente ela cresça e aconteça essa transformação de dentro para fora, Deus ele começa a misturar algo dentro de você. E essa mistura ela vem mesclado de algumas coisas, que é dor, abatimento e sofrimento. E essa foi a porção que Davi escolheu. Essa foi a resposta quando Samuel veio até Davi. Davi, você vai ser consagrado. Você quer se inscrever na escola do quebrantamento? Sim, e eu quero a segunda porção. Aqui vem mesclada de dor, sofrimento e abatimento. E para nós entendermos o que seria essa escola do quebrantamento, porque a gente vai trabalhar em cima disso hoje. Nós vamos trabalhar não em cima de um Davi rei, mas de um Davi que foi preparado para ser rei. Nós não vamos falar sobre um Davi que está no trono, que existe majestade e glória em Davi, mas um Davi que pereceu, que entendeu pela dor, pelo sofrimento e pelo abatimento o que de fato precisa haver em nós, para que nós não sejamos corrompidos. Se você perceber na história,
talvez Saul escolheu a primeira porção. A que abatia os inimigos. A que matava e ganhava as guerras. Mas era algo que só era revestido por fora. Deus estava buscando algo que acontecia de dentro para fora. E é esse lugar que Davi se propôs estar. E dentro dessa escola do quebrantamento, eu quero que nós venhamos pensar sobre 2 pontos. 2 pontos que Davi viveu. Davi viveu sobre esses 2 pontos. E esses 2 pontos vai nos ensinar como nós podemos ter o coração de Davi. E aí o primeiro ponto que eu quero poder discorrer com vocês é sobre a perseguição. Vocês não precisam estar abrindo, mas isso que eu vou estar citando vai estar em 1 Samuel 18, 7, 8, porque eu sei que tem algumas pessoas aí que estão anotando, então vou ajudar vocês. 1 Samuel 18, do 7 a 8. E o que está acontecendo ali? Davi e Saul estavam voltando de uma guerra com os filisteus. E eles haviam ganho. E aí as mulheres, elas começaram a sair na rua, cantando e dançando. E elas falavam o seguinte: Saul matou 1000. Davi matou 10.000. E elas cantavam: Saul matou 1000, Davi 10.000. Só que quando Saul ouviu aquilo, não agradou os seus ouvidos. Saul, o texto vai falar assim que Saul se encheu de inveja naquele momento. O seu coração foi tomado de inveja. Por quê? Deus me rejeitou. Calma aí, Deus deve ter alguém. Será que é Davi? Davi está se destacando. Davi está sendo um cara. Eu matei só 1000, Davi 10.000. Então o coração de Saul, ele se inflama de inveja. E aí, naquele momento, o espírito se apossou de Saul e ele começou a ser atormentado por aquele espírito. Só que havia uma única pessoa que conseguia acalmar Saul. E essa pessoa era o bendito do Davi. O bendito do homem que as pessoas estavam amando e cantando sobre ele. E aí Davi começou a ir, até o rei, foi levado até o rei. E aí ele tocava lindamente como Gabs, o Arthur aqui, e acalmava o rei Saul. E aí, no versículo que eu citei para vocês, vai falar o seguinte: Saul estava com uma lança na mão e atirou dizendo: encravarei Davi na parede. Mas Davi desviou-se 2 vezes. Sabe o que está acontecendo aqui? O início da perseguição na vida de Davi. Davi começou a ser perseguido nesse momento. Ele estava tocando para o rei tinha uma lança e arremessou. Só que Davi desviou. E ele fez isso por 2 vezes. E depois nós vamos ter outro texto, que é 1 Samuel 19, do 9 ao 19, que também vai mostrar que o rei Saul lançou lanças sobre Davi. Só que, o que eu quero dizer com isso? Quando eu e você recebemos uma lança como Davi, como nós respondemos? Eu quero que você pense. Você se desvia? Ou você as pega de volta e lança contra Saul? Talvez a primeira instância, eu e você pode falar assim: desgrama de homem, vou mostrar pra você, e arremessar de volta. Só que Davi não. Davi se desviou sim, porque não vai ser burro, né, gente? É pra ser de Deus, mas não é pra ser burro. Então Davi, ele se desvia, mas ele não lança as lanças de volta para Saul. E é isso que eu queria frisar para vocês essa noite. A perseguição começou, meus amigos. E aí, o que a gente vai fazer quando nós recebermos lança? Nós vamos arremessar de volta? E aí, eu quero estar lendo um texto que o Gu vai colocar pra gente aqui no Datachão para vocês acompanharem comigo. E algo que o Senhor falou no meu coração muito forte, enquanto eu estava lendo essa passagem, eu me perguntei
perguntei por quê, né? Porque Davi, ele não arremessou essas lanças de volta para Saul. E aí Deus falou no meu coração assim, porque Deus não queria que Davi subisse ao trono por força ou violência. Deus desejava que Davi subisse ao trono por meio de um coração quebrado. Porque, meu amigo, o fato de você não devolver as lanças quebra o seu coração. Isso mexe com o seu orgulho, mexe com o meu orgulho, porque é como se a gente tivesse que engolir. E é isso que Deus deseja. Deus não deseja homens com poderes. Meu Deus, vem aqui o que abate os inimigos. Deus deseja homens com corações quebrados. Esses sim são os homens que Deus deseja. E aí, eu queria trazer algumas coisas práticas para vocês. O que eu faço quando eu recebo essas lanças? Né? Beleza, Paty, estou numa situação aqui que eu me sinto perseguida. Mas o que eu faço quando eu recebo elas? Primeiro, tem que fingir que não vê as lanças, ainda que elas venham bem na sua direção. Segundo, tem também de aprender a baixar-se rapidamente. Por fim, deve fingir que não aconteceu absolutamente nada. Pode-se facilmente perceber quando alguém for atingido por uma lança. A pessoa reflete a cor profunda da amargura. Davi jamais foi atingido. Pouco a pouco aprendeu um segredo muito bem guardado. Descobriu 3 coisas que lhe impediram de ser atingido. Primeira, jamais aprenda algo da elegante e fácil arte de arremessar lanças. Segunda, fique longe da companhia de quantos atiram lanças. Terceira, mantenha a boca bem fechada. Desse modo, as lanças jamais o atingirão, ainda que lhe atravessem o coração. Essa é a resposta. Quando você receber lanças, se abaixe rapidamente e finja que nada aconteceu. Sabe o que é isso? É quando algo te ofende. Ou quando você ouve algo que talvez não foi legal, vindo de alguém que é até mesmo próximo. Você finge que nada aconteceu. E você mantém a boca bem fechada. E você não devolve o que você recebeu. Mas será que de fato a gente faz isso? Sabe por quê? Lá fora vai dizer que nós temos que sair ganhando. Mas o Evangelho diz que às vezes é melhor que a gente saia perdendo. Para alguns, Davi estava perdendo. Mas para Deus, ele estava sendo exatamente a pessoa que Deus queria. Esse é o Evangelho. Por mais que o Evangelho ele nos confronte e ele nos ofenda. Porque, Senhor, como assim eu preciso ficar quieto diante dessa situação? Exatamente. Porque isso foi o que o próprio Cristo fez. Davi não arremessou as lanças de volta para Saul, mesmo estando em uma situação de injustiça. Jesus viveu isso. E Jesus também não arremessou nenhuma lança de volta para os fariseus, de volta até mesmo para os seus próprios discípulos. Porque ninguém estava lá quando ele precisou. O único que foi para a cruz foi João. E o resto. Jesus não arremessou as lanças de volta. Jesus teve compaixão e misericórdia de cada um deles. E eu quero que vocês guardem que no momento onde aquelas mulheres cantavam, né, que Saul matou 1000, Davi 10.000, e nasceu a inveja no coração de Saul. Saul ele teve um sentimento sobre Davi. Ele sentiu que Davi foi uma ameaça para ele, uma ameaça para o trono. Só que Jesus também foi uma ameaça. Eu quero citar uma frase do Timothy Keller que vai falar assim: Jesus não foi um cara legal que fez coisas boas no mundo. Você não crucifica pessoas legais, você crucifica ameaças. Nós precisamos aprender a lidar com ameaças e nós sermos pessoas que ameaçam
Mateus 5:11. Bem-aventurados os que são perseguidos e injuriados por causa do meu nome. Essa é a vontade de Deus. Felizes são aqueles que recebem e não devolvem. Mas será que nós podemos praticar o evangelho sem se ofender com ele? E aí eu quero estar lendo com vocês 1 Pedro 2,19. Abra comigo, por favor. Aleluia. As irmãs estão fazendo tirar foto que não é legal ir. Oxe. 1 Pedro 2:19. Amém? É louvável que alguém suporte aflições, sofrendo injustamente por amor de Deus. Mas que glória há em suportar com paciência se sois esbofeteados por teres errado? Ao contrário, se fazendo o bem, sois pacientes no sofrimento. Isso sim constitui ação louvável diante de Deus. Com efeito, para isto é que fostes chamados. Pois que também Cristo sofreu por vós, deixando vós o exemplo, a fim de sigais seus passos. Ele não cometeu nenhum pecado, mentira nenhuma foi achada em sua boca. Quando injuriado, não revidava. Ao sofrer, não ameaçava. Antes punha sua causa nas mãos daquele que julga com justiça. Uau! Davi, enquanto era ameaçado, não revidava. O Cristo, enquanto era ameaçado, injuriado, não revidava. E por que ele fez isso? Para que nós venhamos seguir os seus passos, o seu exemplo. Se nós, quando nós estamos em uma situação e nós falamos assim, cara, você quer que eu seja burro de não ir lá e falar? Meu amigo, então você está falando que o próprio Cristo foi. Porque o próprio Cristo teve a atitude de não revidar. E sabe por que Deus permite isso? Para que nós sejamos quebrados. Esse é o coração de Davi. É alguém que é quebrado. Alguém que é amassado. E aí o segundo ponto que eu quero entrar com vocês sobre essa escola do quebrantamento no qual Davi se inscreveu é o ponto do sofrimento. Meu amigo, a gente precisa mudar muito o nosso conceito sobre o que é sofrimento. Nós precisamos parar de ver o sofrimento como algo pesado, mas como algo honroso. Paulo falou, eu quero participar dos sofrimentos de Cristo. A gente precisa começar a ter uma perspectiva a respeito do sofrimento diferente. Sabe por quê? Ninguém aqui está livre dele. Meu amigo, se não chegou, vai chegar. E se você não está, vai chegar. Porque o Evangelho é assim. Se te contar o Evangelho que Deus é amor, e Deus vai mudar a sua vida, e você vai prosperar, e Deus vai transformar a sua história, e não te falaram que o Evangelho vai te amassar, ele vai te refinar, e ele vai arrancar tudo que é mal de você e colocar a natureza de Deus em você, é o Evangelho incompleto. Porque o Evangelho carece de pessoas reais. Só que a maneira com que Deus faz isso é nos esticando por meio de sofrimento. Vocês acham que eu quero sofrer? Não! Vocês acham que eu nunca falei para Deus, Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Mas eu comecei a ter uma perspectiva diferente, onde ao invés de eu perguntar para Deus por que aquilo estava acontecendo comigo, eu precisava entender que aquilo era necessário. Era necessário que Davi passasse pela escola do quebrantamento. É necessário que eu e você passe por essa escola. É necessário que nós venhamos sofrer por causa de Jesus, por causa da causa de Cristo. Meus amigos, a gente passa tanto tempo sofrendo. Ai, meu tênis rasgou. Ai, eu
não posso viajar. Meus amigos, vamos mudar o nosso sofrimento, porque o Evangelho ainda não alcançou as pessoas, o Evangelho ainda não salvou as pessoas, porque o Evangelho não me mudou, porque eu ainda não consigo me arrepender pelos meus pecados, porque eu não consigo ver Jesus na minha vida, porque eu não consigo ser de verdade. Vamos chorar pela causa que realmente importa. Vamos sofrer por uma causa que realmente importa. E cara, Jesus, Ele não vê, Ele não deixa de ouvir e nem vê nenhuma queixa sua. Pelo contrário, Jesus está ali cuidando de cada coisinha da sua vida. Mas se for para sofrer, vamos sofrer pela causa de Cristo. Davi, ele entendeu muitas coisas por meio do sofrimento. Davi, enquanto fugia, ele se tornou um homem errante pelo deserto. Ele habitava nos desertos, nas cavernas, porque Davi ele precisava se esconder. Como no primeiro ponto a gente aprendeu, ele estava sendo perseguido. Só que enquanto Davi estava talvez sozinho na caverna, depois apareceram os valentes de Davi lá para fazer a companhia. Mas enquanto Davi estava ali na caverna, talvez você pode pensar assim: nossa, Davi estava só. Davi não estava só. Existiu uma companhia com Davi. E essa companhia eram muitas das vezes os clamores, as súplicas e as lágrimas. Davi não estava só. Davi tinha um Deus bem presente. E aí, como o Gabs cantou, se eu subir no mais alto, tu estás. Se eu descer no mais profundo, tu estás. Se eu estiver na caverna, tu estás. Se eu estiver no monte, tu estás. Se eu estiver não sei na onde, o Senhor está. Davi não estava só. Mas algo fazia companhia com Davi. E era o abatimento da alma de Davi. Era o sofrimento de Davi. Eram as lágrimas e as súplicas que Davi fazia para Deus. Senhor, acaba com os meus inimigos. Me livra das mãos dos meus inimigos. E naquele momento, Davi, ele estava se tornando um dos maiores enólogos de todos os tempos. Um homem que se tornaria um confortador de corações. Se você não sabe, Davi escreveu vários salmos que talvez um dia você leu e se sentiu confortado. Davi fez isso numa caverna, em desertos. Davi, ele estava sendo amassado por Deus. Só que ao mesmo tempo que Davi estava ali sofrendo, que a sua alma estava sendo abatida, algo fresco de Deus estava sendo produzido em Davi. E o fresco de Deus, hoje você pode abrir a sua Bíblia e ler. Porque ele se tornou um confortador de corações. Davi, em meio ao sofrimento, ele aprendeu algo. E quando Davi estava ali, sofrendo, Deus estava dando a luz na humildade de Davi. Meu amigo, não tem como você aprender a ser humilde se Deus não te humilhar. Deus precisa te humilhar. Deus precisa te levar ao ponto de você falar assim: eu não posso abrir minha boca até que o seu orgulho seja quebrado. E naquele momento ali, Deus estava produzindo humildade em Davi. E talvez, aos padrões terrenos, ele era um homem esmagado. Mas aos padrões celestiais, Davi estava se tornando um homem quebrantado perante o Senhor. Essa é a diferença dos que escolhem entrar na escola do quebrantamento. Talvez o mundo vai falar: meu Deus, a Patrícia está sendo esmagada. Meu Deus, como ela consegue viver assim? Meu Deus, o que está acontecendo? Por que o Arthur já não sonha tanto assim? Por que o Arthur está assim? Por que o discurso do Arthur está assim? Deus está esmagando. Deus está esmagando para que ele se torne um homem segundo o seu coração. Deus dá a luz, a humildade em nós. Se por algum momento Deus te fez passar uma humilhação muito grande, adore a Deus, porque algo precioso e fresco deve ter brotado de dentro de você. Não é à toa.
gente precisa falar: Senhor, faça de mim o que o Senhor quiser, desde que eu me torne um homem e uma mulher de verdade. É isso que Deus quer pessoas de verdade. E para isso é necessário que o sofrimento, ele nos toque. E eu quero que vocês sempre guardem isso dentro do coração de vocês, que existe um propósito em minha dor. Existe um propósito em meu sofrimento. Existe um propósito. Cara, Deus é um Deus de propósitos. Você precisa acreditar. Você precisa acreditar que Deus, Ele não faz as coisas de qualquer jeito. Existe um propósito na nossa dor. E aí Deus me falou duas coisas específicas enquanto eu pensava sobre essa palavra. Deus, Ele me disse assim, que nós precisamos ser pessoas tocáveis. Nós às vezes oramos inconscientemente. Nós fazemos orações onde nós queremos ser pessoas intocáveis. E o que eu estou querendo dizer com isso? Sobre ser alguém intocável e ser alguém tocável por Deus. Sabe aquela passagem de Jeremias, que fala assim, ó, dispõe-te e desce a casa do oleiro? Então, meu amigo, essa é a graça de você ser uma pessoa tocável. Quando você é uma pessoa tocável, você pode descer a casa do oleiro, ser amassado e receber as digitais de Deus. Porque você pode ser tocado. Deus pode tocar e te amassar. Precisamos ser pessoas tocáveis por Deus. Deus não quer que nós sejamos intocáveis. Porque se nós somos intocáveis, não existe o amassar do barro. Porque o vaso, ele só é vaso porque ele foi barro nas mãos do oleiro. Então que sejamos pessoas tocáveis por Deus. Onde Deus pode vir tocar. Porque nós sabemos que o propósito é que nós sejamos moldados. Moldados para que de fato nós sejamos algo precioso diante de Deus. E aí a segunda coisa que Deus ele falou comigo, essas duas coisas específicas, ele disse assim, Paty, você vai falar para eles que cada um deles é como se eles fossem uma uva na vinha. Ruth, você é uma uva. Arthur, você é uma uva. Zaf, Gi, Lê, tá pedindo aqui. Eu sou. Então todo mundo aqui é uma uva na vinha de Deus. Só que essa uva, ela tem destino. Deus tem um propósito para essa uva. E o destino é uma vinícola. Você sabe o que é uma vinícola? É onde faz o vinho. Só que para que você vá para a vinícola e você seja feito ali e você se torne uma garrafa de vinho maravilhosa, boa. Amém? É necessário que você passe por um processo. E sabe qual que é o processo da uva? Meu Deus! Ela precisa ser amassada. Vamos lá. Ela precisa ser amassada. Meu Deus. Você é uma uva. Você é uma uva na vinha de Deus. E Deus tem um propósito. Que você se torne uma garrafa para ser derramada diante do Senhor. Mas é necessário que você passe pelo processo de ser amassado. E meu amigo, sabe por que Deus amassa? Porque Ele quer essência. Deus amassa porque Ele quer essência. Só que se você é uma pessoa intocável por Deus, se você é uma pessoa que não permite que Deus te amasse nesse processo de dar destino, sabe o que acontece? Você continua sendo uma uva na vinha. Só que se ela não é colhida, ela apodrece. E aí sabe o que aconteceu com Saul? Quando ele ouviu as mulheres cantar, ele se encheu de inveja. E Provérbios vai falar assim, que a inveja apodrece os ossos. Então seja alguém que pode ser colhido por Deus e transferido para um processo de maturidade, para que você não se torne podre. Não apodreça na vinha.
Deixe com que Deus dê destino para você. Uma uva que não é colhida, que não é experimentada, ela apodrece. Seu evangelho precisa ser experimentado. Seu evangelho precisa ser experimentado. O meu evangelho precisa ser experimentado por Deus. Porque a gente está propício a ser como Saul, que inveja apodrece, que tem os nossos ossos apodrecidos. Então que nós sejamos tocáveis por Deus, que nós sejamos amassados por Deus. Porque se você for ver em outras passagens bíblicas, tribulação é uva amassada. Meus amigos, nós cremos que antes de Jesus voltar, nós iremos passar por uma grande tribulação. Só que para isso, Deus vai precisar amassar a gente. Só que a gente precisa estar disposto a ser amassado agora e não naquele dia. Deus vai nos amassar. Porque Deus tem um propósito para nós. Deus tem um destino para nós. Existem dois tipos de pessoa. Algumas pessoas vão dizer que o sofrimento é ruim. E algumas pessoas vão dizer que o sofrimento não vem de Deus. Sabe por que o sofrimento ele é bom? Porque ele te aperfeiçoa. E sabe por que o sofrimento não é do diabo? Porque o próprio Deus permite. Jó. Deus permitiu que Jó passasse pelo sofrimento. Quando nós estamos sofrendo, nós precisamos entender no Senhor que aquilo pode ser uma dádiva de nós sermos transformados, do nosso coração ser mudado. E não falar assim, claro, o diabo está furioso em cima de mim. Não, meu amigo. Deus quer que você seja maduro. Só que para isso é necessário que Ele te amasse. Nós precisamos chegar à maturidade, mas é necessário que Deus venha nos espremer para que tenha essência em nós. Essa é a diferença da segunda porção. Eu posso orar aqui e falar, Deus me dá unção, Deus faz com que eu tome o meu entendi, mas quer saber? Isso nada me vale. Se não houver essência nas minhas palavras, se não houver o próprio Deus nas minhas ações, então eu não quero a primeira porção, eu quero a segunda, mesmo que Deus me esmague. Porque eu quero ser de verdade. Porque Deus tem um propósito no meu sofrimento. Deus tem um propósito no seu sofrimento. E eu quero ressaltar 3 pessoas que o Senhor comunicou comigo. A primeira pessoa é o próprio Cristo. Ele tinha um propósito, a cruz do Calvário, a salvação da humanidade. Só que para que Jesus ele fizesse com que aquela obra fosse consumada perfeitamente, ele foi afligido. Getsemane. Jesus se encontrava em profunda aflição. Paulo. Eu escolhi a situação onde Paulo escreveu a carta de Filipenses. Por quê? A carta de Filipenses é conhecida como a carta da alegria. Sabe onde Paulo estava? Na prisão, sendo açoitado. Paulo foi afligido, escrevendo a carta da alegria. Ai, que engraçado. Será que você é capaz de escrever uma carta da alegria sendo açoitado? Ou será que só vai haver, nossa Senhor, não aguento mais, me tira daqui? Ou será que a gente vai ver honra em participar dos sofrimentos de Cristo? Filipenses 3. Eu quero participar dos sofrimentos de Cristo, fazer parte da sua ressurreição. João. Nossa, esse aqui era da minha vida. Era da minha vida. João recebeu o quê? Revelations. A revelação de Deus. Aí que a gente fala, eis-me aqui, Senhor. Quero ser como João. Me dá a revelação de Deus. Sabe onde que João estava? Na ilha de Patmos, sendo afligido. Você ainda quer a revelação de Deus? Se para isso é necessário que Ele faça com que você seja afligido? Ou você vai negligenciar? Deus precisa derramar encorajamento em nós. E que
volte em nós a capacidade de sofrer pela causa certa. Precisamos sofrer pela causa de Cristo. Esses grandes homens nos inspiram. Mas eles foram afligidos no profundo do seu ser. E aí Davi, o último homem, que é o homem da série, ele foi rei? Sim. Só que para isso foi necessário que antes ele fosse afligido. Deus tinha um propósito. Mas para que Davi alcançasse o trono, era necessário que ele aprendesse na escola da humildade, do quebrantamento, para que ele tivesse essência. Nós queremos ter essência ou nós queremos ter status? Nós queremos a aprovação de Deus para pegar o microfone ou nós queremos de fato ser alguém que anda com o próprio Cristo? Não na sua alegria apenas, mas nos seus sofrimentos. Salmos, maravilhoso. Era muito mais sobre lamentação. Se você for estudar sobre Salmos, é muito mais sobre lamentação do que júbilo. Cara, eu não estou falando que nós não vamos nos alegrar no Senhor. Nós vamos. O Senhor faz coisas maravilhosas nas nossas vidas. Mas é inevitável nós alcançarmos a maturidade sem que nós venhamos sofrer pelo Evangelho. É verdade. Nós precisamos voltar a ter essa capacidade de sofrer pela causa de Cristo. E aí, para nós encerrarmos o nosso sermão, eu queria estar lendo com vocês um último texto bíblico, que é 2 Coríntios 4:8. Não precisam abrir, tá? Vai ser bem rápido. Mas o Leandro disse, eu quero abrir sim. Então abra, para a gente poder estar encerrando o sermão dessa noite. Porque enquanto eu tinha montado essa passagem, eu falei assim, meu Deus, eu não quero ser alguém que leve tristeza para as pessoas, mas é que às vezes não tem como, eu vou falar sobre sofrimento, a galera vai estar batida. Só que eu não queria. Eu falava, eu preciso dar uma mensagem de encorajamento para o povo de Deus. E aí o Senhor me lembrou dessa passagem que é 2 Coríntios 4:8, que vai falar: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós, que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste no nosso corpo mortal. Somos atribulados, perseguidos, mas não abatidos, mas não destruídos, porque carregamos em nós o morrer de Cristo, para que a sua vida seja revelada diante dos homens. Meu amigo, ainda vale a pena sofrer. Os meus heróis na fé sofreram. Hebreus 11. Se você for ler lá o finalzinho de Hebreus 10, cara, a galera estava sendo chutada. Era um tipo de escárnio. Meu Deus, algo horrível estava acontecendo. Mas os meus heróis sofreram. Meus amigos, sabe quais são os meus heróis? Não é a galera que está indo para Maldivas. Não é a galera que ganha 10 mil por mês. Minha galera é os que sofreram pela causa de Cristo. Eu preciso sofrer pela causa do Evangelho. Esses são os meus heróis na fé, que me ensinam a olhar para o alvo e correr e perseguir o alvo. Esse é o Evangelho. Eu ainda quero o Evangelho. Eu ainda quero de fato viver para Cristo. E se isso cabe a mim sofrer, vai valer a pena. Vai valer a pena. Porque o Evangelho não nos fala sobre só a respeito do Gi, mas existe um propósito através do Gi, porque Deus vê pessoas
atrás do Gi e que o Gi pode alcançar. Então existe um propósito no sofrimento do Gi, existe um propósito no meu sofrimento, existe um propósito no seu. Vai valer a pena, gente. Vai valer a pena. Os heróis da fé morreram sem ver. E cara, que eu morra sem ver. Mas quando a grande nuvem de testemunha começar a vir, eu quero estar nela. Porque eu quero poder testemunhar do próprio Cristo. Eu quero ser um mártir. E cara, talvez eu não vou morrer, sabe, na mão de um cara aí, doido qualquer, que está matando os cristãos. Mas eu quero morrer diariamente pela causa de Cristo. E se isso é necessário que eu sofra, que eu sofra. E gente, eu não estou falando isso aqui porque eu nunca sofri, não, tá? Eu sofri também. Essa mensagem veio em meio à caverna mesmo. E quando eu estava na caverna, não era um lugar solitário, era um lugar de solitude, porque Deus estava lá. Eu sei que Deus estava fazendo com que eu fosse confortadora de corações como Davi. Existe um propósito na nossa dor. E aí, para terminar, chegamos ao fim. Talvez você possa se perguntar, Paty, mas por que Deus permite o sofrimento em você, em mim? Por que Deus permite isso? Sabe por quê? Porque Deus quer arrancar o sal que existe em você. Nós falamos de uma perspectiva onde você é perseguido, onde as lanças vêm até você. Mas sabe por que Deus está fazendo aquilo com Davi? Para que o Saul de Davi fosse arrancado e ele não fosse o arremessador de lanças. Então sabe o que Deus faz com nós? Ele faz com que nós venhamos entrar nessa escola do quebrantamento para que o Saul seja arrancado de dentro de nós. Porque nós podemos ser sim pessoas que perseguem. Talvez existam pessoas na igreja que te ameacem. Ameace o seu brilho, ameace o seu ministério, ameace o que você acha que você tem em Deus. Arranque esse Saul. Arranque esse Saul. Arranque esse Saul de dentro de você. Talvez você negligencie o sofrimento. Arranca. O Saul diz que o sofrer não vale a pena. Deus quer que você tenha um coração de Davi, mas é necessário que primeiro ele arranque o coração de Saul. E não tem como ele fazer isso se ele não permitir com que você e eu passemos pela escola do quebrantamento. Esse é o desejo de Deus. A gente inicia essa série entendendo que Davi tinha um coração que tinha, porque ele passou por um lugar onde ele foi amassado, onde ele foi tocado pelo Senhor. Porque Deus queria essência. Deus quer essência na minha vida e na sua. Esse é o desejo de Deus. Não seja um arremessador de lanças. Não seja alguém que devolve com a mesma moeda. Não faça isso. Seja como Davi.